Então, tudo tranquilo aí em casa? Começando mais um pouquinho de português, umas pitadas de português, agora uma matéria que exige muita atenção nos detalhes, que é a tal da regência verbal. De uma certa forma, nós já falamos a respeito de regência verbal quando nós falamos a respeito dos verbos. Lembra? Quando você tem 5 tipos de verbo, né? O verbo de ligação, o verbo intransitivo, o transitivo direto, o TD, o transitivo indireto, o TI, e o transitivo direto e indireto. A gente já falou desses caras, e quando foi falado deles, a gente lembrava que uma das formas de pergunta de vestibular é também envolvendo o pronome oblíquo. Então, quando você tem uso do pronome oblíquo o ou uso do pronome oblíquo lhe, quando esses dois estão brigando, também é um item de regência verbal que eu vou trabalhar na próxima aula. Perfeito? Agora nós vamos trabalhar com uma ideia mais perigosa por causa do nosso ouvido. A regência verbal, ela sim vai sacanear com o nosso ouvidinho. Se o nosso ouvido é meio viciado, nós vamos ter problema. Então, regência verbal seria uma forma de algumas palavras se relacionarem. Tá? No caso, o verbo com aquilo que está associado a ele. E essa relação é feita quando você precisa, entre aspas, de uma preposição. Os verbos que precisam de preposição são os verbos intransitivos e o transitivo indireto, lógico que o TDI, o transitivo direto e indireto, também vai entrar na brincadeira, e as preposições mais usadas associadas a verbo vão ser esses daí que vocês estão vendo aí, ó, o de, com, para, por, em, a, tá? Existem outras preposições mais associadas a nome, porque existe também a regência nominal. Então, existem 3 maneiras de aparecer uma regência ou uma questão de regência na sua prova. A primeira, eu sempre falo assim, é a forma direta. A segunda, a terceira, na verdade, é usando o pronome oblíquo o e o pronome oblíquo lhe, tá? E a mais usada, já você vai ver no próximo slide. Essa daqui também é bem usada, olha essa frase. Ela disse que gostava de você, mas agora não confia mais em suas palavras. Uma frase dessa não dói o ouvido, ela está tranquila. Mas eu costumo, entre aspas, dizer que isso daí é a forma direta, porque você está vendo logo depois do verbo a preposição. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguém, e quem confia, confia em alguém. Quem gosta, gosta de alguma coisa, quem confia, confia em alguma coisa. Então lembra, quando eu falo alguém, quando eu falo alguma coisa, esse verbo é classificado como transitivo, T, transitivo, e quando a preposição é obrigatória, esse verbo é transitivo indireto. Perfeito? O verbo intransitivo também vai pedir preposição, daqui a pouquinho eles estão chegando. Então, essa daí é a forma direta. Você coloca o verbo, no caso o verbo gostar, no caso o verbo confiar, e logo em seguida coloca a preposição. Perfeito? Existem outras maneiras? Sim, existem outras maneiras de aparecer. Quando você está casado com um pronome relativo, tá? Então, eu quero começar aqui pelo que a maior parte dos professores trata como final. Primeiro, muitos professores apresentam os verbos que pedem regência para depois falar de pronome relativo. Lembra? Primeiro, o verbo que pede preposição é o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto e o TDI, né? Porque afinal de contas ele é transitivo indireto também. E o pronome relativo que troca por o qual, a qual, os quais, as quais. O pronome relativo quem, que troca por o qual, a qual, os quais, as quais. E o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, cujos, que não troca por ninguém. Olha para essa frase. O filme que assisti ontem ganhou o Oscar. Dói o seu ouvido uma frase dessa? Não, porque nós estamos extremamente acostumados. E a de baixo? Este empréstimo era tudo que ele precisava. Bom, então você tem 2 frases perfeitamente possíveis em vestibular, em concurso público, numa prova qualquer, e eu pergunto, por que elas estão erradas? Porque logo depois daquele que é pronome relativo, o filme, o qual, né, assisti ontem, veio um verbo. Tá? E toda vez que você tivesse confiado que aquele enunciado básico, né, que às vezes as provas, eles não põem assim, assinale a alternativa correta quanto à regência. Eles vão lá e colocam, de acordo com a norma culta, assinale a única correta, some as corretas, assinale a única errada. Quando eles pedirem norma culta, sempre a primeira preocupação é a matéria que já foi. A minha aluna está caindo toda hora. Né? Sempre aquela matéria chamada concordância verbal. Isso aí já foi, né? É a primeira preocupação. Então, o vestibular falou para você, olha, isso aqui está de acordo com a norma culta. Grife os verbos, tá? E ache o sujeito desse verbo. Tá? Lembra que a gente já falou do verbo haver, do verbo fazer, do verbo com a palavra ser, que sim, aparecem principalmente verbo com a palavra ser, quando eles querem ver se você
está bem preparado. Agora, você viu que todos os sujeitos estão no singular e todos os verbos estão no singular, você viu que todos os sujeitos estão no plural, ou seja, não há um problema de concordância. Eu aconselharia você vigiar, se o enunciado for de norma culta, a vigiar a preposição a, tá? Porque pode ter a letrinha A, desculpa, a letrinha A que pode ter uma crase. Depois que você fez isso, olha para o verbo. Aqui eu vou te passar uma lista de aproximadamente 10 situações perigosas e outras curiosidades envolvendo regência. A primeira curiosidade é essa. Todo mundo já aprendeu na escola que o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele pede preposição. Você está vendo a preposição? Então lembra, quando você está usando o verbo ver, você fala, eu vi o filme, tá? Eu vi o filme. Agora, quando você está usando um verbo transitivo direto, você não pode falar eu assisti o filme. Você vai falar que eu assisti ao filme, tá certo? Aí você está vendo aí que não, na primeira frase, não apareceu nenhuma preposição. E aí você verificou também que veio um pronome relativo. Então, essa preposição a tem que ser deslocada para imediatamente antes, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, tá certo? Então, a frase correta seria o filme a que assisti ontem ganhou o Oscar. Lembra que, sem esse vermelhinho aí nessa correção, nosso ouvido aceita tranquilamente. A frase de baixo já veio corrigida, lembrando que quem precisa, precisa de alguém, quem precisa, precisa de alguma coisa, você está precisando de um empréstimo, tem pronome relativo, essa preposição é deslocada para imediatamente antes do pronome relativo. Tá certo? Então, essa daqui é uma forma que vira e mexe aparece numa prova para você. É muito normal. Então, às vezes, eles vão lá, se eles forem bonzinhos, falam assim, assinale a certa ou errada quanto à regência, mira na preposição. Preposição de, preposição a, preposição com, várias preposições. Mas, quando eles pedirem norma culta, então vamos lá, por etapa. Primeiro eu vejo se tem uma concordância, depois eu desconfio de potencialmente alguma letrinha A, depois eu vou para a regência, e depois uma matéria que já foi, que é conjugação verbal. Tá? Quando você estiver na conjugação verbal, lembra que a gente já viu isso, alguns verbos são irregulares, eles podem trazer esse problema. Se você superou tudo isso, um grande vilão que vai aparecer, uma matéria que a gente já discutiu bastante, é a ideia de homônimo e parônimo. Vê bem, é perigoso não por ser difícil o uso do porquê, a briga do onde com aonde. É difícil porque, quando eles falam norma culta, a gente vai pensando em um monte de coisa associada a verbo, e aí esquece, às vezes, o homônimo e parônimo. Continuando. Uma frase como essa, que já apareceu numa prova, ela estaria certa ou errada? As promessas que ela duvidava não eram piores do que seus sonhos. Pensou? Bom, se você estiver pensando, uma mensagem para você, se estiver pensando em vestibular e o enunciado for norma culta, pensa, cadê o sujeito de todo mundo? O verbo duvidar não está na lista e o verbo ser não está na lista. Quem que duvidava? Ela, achei o sujeito ela no singular, duvidar no singular. O que era pior que o seu sonho? As promessas, tá? Então, o sujeito promessa está no plural, o verbo ser está corretamente colocado no plural. Então, lembra, se o enunciado for norma culta, grifa o verbo, acha sujeito, que é mais provável que haja uma pergunta de concordância. Mesmo que em uma outra questão dessa mesma prova, tenha até o enunciado assinale a correta culta concordância. Segunda coisa, você está vendo que veio a palavra aqui, as promessas, as quais ela duvidava. Então, quando tiver um pronome relativo, eu vou para o verbo da frente. E quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, eu deveria falar as promessas de que ela duvidava. Essa frase estava falsa. Também poderia falar as promessas das quais ela duvidava. Tudo bem? Como é que eu descubro que o que é pronome relativo? A gente já viu isso. Que todo pronome relativo representa o termo antecedente. Então, esse que está representando a palavra promessas e está evitando que a palavra promessas seja repetida na frase. Como a palavra que é um pronome relativo, se o próximo verbo pedir preposição, ou a próxima expressão pedir preposição, ela é deslocada para imediatamente antes. Continuando. Os projetos que ela comprou estavam ultrapassados. Essa frase estaria certa ou estaria errada? Cliquei. Bom, primeiro, os projetos os quais ela comprou. Como a palavra aqui é um pronome relativo, eu vigio o primeiro verbo que aparecer logo em seguida. Não vou dar bola para o verbo estar, eu vou dar bola para o verbo comprar. E quem compra, compra alguma coisa, o verbo é transitivo direto, ou seja, essa proposição está correta. Então, quando o verbo que vier depois do pronome relativo
não pedir preposição, quando a próxima expressão não fizer uso de preposição, não desloca nada para trás do pronome relativo. Mais uma. Os rapazes que ela simpatizava eram más pessoas. Essa frase estaria certa ou estaria errada? Bom, eu vou clicando. Você está vendo que é os rapazes os quais ela simpatizava. Quando eu tenho o pronome relativo, eu vou para o próximo verbo. E quem simpatiza, simpatiza com. Fala essa frase mentalmente. Os rapazes com que ela simpatizava eram más pessoas. Dói um pouquinho o ouvido porque a gente está acostumado. Eu também poderia falar os rapazes com os quais ela simpatizava. Só uma chamada de atenção para o verbo simpatizar. Ele é muito raro de aparecer em vestibular, inclusive com pronome relativo, mas quando esse cara aparecer, não esquece, ele não pode usar pronome, tá? Eu não posso falar eu me simpatizo com você ou ela se simpatiza com você. Esse verbo simpatizar não aceita pronome. Nos vestibulares e nas provas de concurso mais antigas, até você via esse tipo de construção. Nada impede que volte, só uma curiosidade. A regência, ela estava meio esquecida se você olhar para 5 vestibulares, 5 anos para trás de concurso, de prova de vestibular, você vê que ele estava meio esquecido. E desses 2 últimos anos para cá, nós estamos em 2020, tá? Para essa gravação, está acontecendo muito o uso de pronome relativo com regência verbal, ou regência verbal com o pronome relativo. Continuando, então, um pronome relativo, musiquinha, olha a musiquinha, tá? Quando você tiver, inclusive o cujo, né? Quando você tiver um pronome relativo qualquer, se a próxima expressão pedir preposição, a preposição tem que ser deslocada para imediatamente antes. Olha para a primeira frase que não tem nem deslocamento. Este é o rapaz cuja manhã. Lembrando, para que a gente usa o pronome cujo? Cuja, cujos, cujas. Primeira obrigação, ele tem que ficar entre 2 substantivos. Segunda obrigação, o substantivo da frente, no caso mãe, tem que ter uma relação de posse em relação ao substantivo anterior, no caso desse exemplo, rapaz. Então, a mãe do rapaz. Eu amo a mãe do rapaz. Isso aqui é o rapaz e eu amo a mãe do rapaz. Se eu fosse juntar, ó, este aqui é o rapaz e eu amo a mãe do rapaz. Para que a palavra rapaz aparecer 2 vezes? Então, quando há uma relação de posse, eu sou obrigado a usar o cujo, cuja, cujos, cujas. Lembra qual é a curiosidade do cujo? Então, primeiro, o cujo tem que ficar ficar entre 2 substantivos. Segundo, pode ter um adjetivo, mas tem que ter substantivo. Segundo, o substantivo da frente, que é imediatamente depois, tem que ter uma relação de posse em relação ao anterior. Terceiro, o cujo, cuja, cujos, cujas, não aceita artigo. Não posso falar cujo o pai, cuja a mãe. Quarto, todo pronome relativo faz remissão, faz referência, faz alusão ao termo anterior. E também, o cuja, que está no feminino, ele faz alusão à palavra rapaz. Mas como é o cuja, ele concorda com a próxima expressão mãe, que está no feminino. E a última, como ele é um pronome relativo, todo pronome relativo atrai uma preposição. Na primeira frase, quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguma coisa. Como o verbo amar é TD, transitivo direto, não há necessidade nenhuma de jogar a preposição. Mas quem gosta, gosta de, quem se refere a, quem simpatiza, simpatiza com, e quem confia, confia em. Gostaria de chamar a atenção para as 2 últimas frases, né? Este é o rapaz com cuja mãe simpatizo, parece estar errado, sangue frio, tem pronome, e lembra que o cujo sempre vai ser pronome relativo. Tem pronome relativo, pede para atrair. Está claro? Este é o rapaz em cuja mãe confia. Perfeito? E aquele A que você está vendo lá na frase do meio, este é o rapaz a cuja mãe me referi, nunca vai ter crase, e ele é só uma preposição. Como pode aparecer na sua prova? Olha que questão interessante, lembrando, quando você não fez esse exercício, você dá uma pausa no vídeo. Depois da pausa, ajuste a posição do seu nome. Aí vai lá, com o projeto, ao projeto, no projeto, né, com o O está repetido e ao está repetido. E que foi incumbido, será obrigatório, de que foi incumbido, com o que foi incumbido. Você escolheu a resposta, vamos lá. O gabarito é letra B de bola. Então, quando você justapõe alguma coisa a outra, verifica se essa questão é boa, porque a justaposição é que está pedindo a preposição. Então, alguns substantivos abstratos e alguns adjetivos e alguns advérbios pedem preposição, tá? E o projeto o quê? Então, o projeto do qual foi incumbido, esse que é pronome relativo, quem incumbe alguém de alguma coisa, então esse D vai ser deslocado para trás
e o pronome relativo atrai essa preposição. Perfeito? Outra questãozinha. Essa questão estava lá. Considere a estrutura daquele que estamos imersos. Está na linha 2 do primeiro parágrafo. E compare com as seguintes. Tem 4 frases. Tendo em vista as normas da língua culta, a preposição em deveria preencher a lacuna em. Então, verifica que aqui, essa questão que é da UFR, eles foram extremamente bonzinhos. Lembrando, se você está na região sul ou vai fazer prova na região sul, o lugar que mais pede preposição dos 3 ainda é o pessoal do Paraná, certo? Lógico que as matérias caem normal, mas assim você verifica um gosto do pessoal do Paraná. Bom, aqui eles foram bonzinhos. Você está vendo que em todas as lacunas aparece logo depois dela a palavra que. E esse que, você precisa ver se ele é pronome relativo, aquela coisa toda. Mas não importa, você vai olhar para o próximo verbo. Então, o espaço que moramos, eu posso falar o espaço em que moramos? Depende, posso falar o espaço no qual moramos? Sim. Que pronome relativo, porque trocou por o qual. E quem mora, mora em... Olha para trás. Perfeitinho, tá? Segundo, então aqui você tem, né, 3 chances sobradas. A organização que confiamos. Vamos lá? Quem confia, confia em alguma coisa. Ou seja, o gabarito é letra B. A número 3 eu coloquei um xizinho, não é que ela está errada, é que não aceita a preposição. Quem almeja, almeja alguma coisa. Então, você não precisa jogar nada para trás pelo fato do verbo almejar, que veio depois do pronome relativo, a cidade a qual almejamos, lembrando que aí tinha frases nas provas. O problema é que constatamos, quem constata, constata alguma coisa. Eu constatei os problemas. Perfeito? Bom, agora você vai ter os verbos especiais. Esses verbos especiais seriam os verbos que normalmente aparecem associados à regência. Aqui nós vamos tentar trabalhar nas 3 formas. Eu vou atacar todos os slides, não vou falar todos os verbos, que não é a única aula de regência que nós teremos, mas eu vou trabalhar das 3 formas. Primeiro, usando o verbo de uma forma direta. Segundo, usando com pronome relativo. E quando houver essa possibilidade, usando com pronome oblíquo. Nesse você não vai ver, mas no próximo sim. Queria chegar no colégio em tempo de estudar. Lembrando, o verbo chegar e o verbo ir, eles têm a mesma regência. Essa frase, na sua prova, estaria certo ou estaria errado? Pensou? No caso, você não pode chegar em Florianópolis, você não pode chegar em Curitiba, você não pode chegar em Porto Alegre. Quem chega a algum lugar. Então, você vai chegar ao colégio, você vai chegar a Floripa, você vai chegar a Curitiba, você vai chegar a Porto Alegre sem crase. Então, a cidade queria chegar ao colégio em tempo de estudar. Depois vem a outra mensagem. A cidade que cheguei ontem à noite era poluída. Essa frase é ótima para prova. Por quê? Se o cara puser lá em cima o enunciado de acordo com a norma culta, você vai olhar para aquele à noite e vai dar uma paradinha na crase. Não tem como, é normal. Lembrando que crase, como mexe com preposição, é também parte da regência verbal, mas existem aulas de crase à parte. É melhor ver crase à parte. No caso aqui, lembra qual é a regra básica de crase? Só vou falar agora, tá? Depois haverá aula de crase, obviamente. Quando que o A vai ser craseado? Primeira condição. A próxima palavra, eu não estou querendo aqui trabalhar com pegadinha, eu só vou falar com a regra geral. Primeira condição. A próxima palavra tem que ser feminina. Noite é feminina. Se você tiver insegurança em relação a saber se a palavra, qualquer palavra, é feminina, tenta encaixar a palavra bonita. Uma vez eu falei isso em sala de aula, deu muito certo. A palavra noite é masculina ou feminina? Eu falo noite bonito ou noite bonita? Noite bonita. Então, a palavra noite é feminina. Então, ela está apta a receber crase. Estou falando que ela é obrigada a ter crase. Então, você vai lá e tira a palavra noite e acha um masculino. No caso masculino, para pegar o contexto, seria anoitecer. Então, você vai lá e fala, a cidade que cheguei ontem, o anoitecer era poluída, ou a cidade que cheguei ontem ao anoitecer? Ao anoitecer. Moral da história, essa crase está certa. No dia da prova, você viu que essa letra A ou essa letra B, ela está correta, você dá uma relaxadinha porque a crase está perfeita. Mas não esqueça, quando houver pronome relativo, estou vendo o que ali, eu tenho que cogitar. Se o que não for pronome relativo, a gente vai ter outra preocupação. Mas esse que é pronome relativo, porque eu posso falar a cidade a qual cheguei, a cidade na qual cheguei. Moral da história, quem chega, chega a algum lugar. Essa frase está desde lá. Perfeito? Lembrando, se a frase última tivesse aparecida, a cidade a qual cheguei,
O a qual já é um pronome relativo que já tem a letrinha A. Se você está deslocando a preposição a, você põe uma em cima da outra e aí você avisa com a crase. Ou seja, o verbo chegar e o verbo ir pedem a preposição a. Por que eles são verbos intransitivos? Porque eu não escutei alguém, eu não escutei alguma coisa, quem chega, chega a algum lugar, quem vai a algum lugar. E outra, se tiver uma palavra feminina, eu vou ter a crase. Ao colégio que você está vendo aí, lembrando, quando o verbo é intransitivo, eu vou ter uma adjunta adverbial na preposição, não é objeto, não, é adjunta adverbial. E se colégio tivesse no feminino, escola, teria crase. Tudo bem? Não vou falar mais de crase. Vamos em frente. Obedecer, outro verbo que me preocupa. Eu obedeço o chefe porque ele é bravo. Essa frase estaria certo ou errada? Essa aí é a forma direta. Vamos lá? Eu obedeço ao chefe. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Eu vou obedecer ao regulamento do colégio. Eu não obedeço. Então, lembra qual é o grande problema da regência? Um exemplo está aí no outro verbo. Apesar do verbo chegar e o verbo ir, estava no slide anterior, e o verbo obedecer serem verbos corriqueiros, a gente fala muito errado. Ah, eu obedeci o pai. Não, você obedeceu ao pai. Você obedeceu ao regulamento. O verbo obedecer exige preposição. Uma segunda forma de pedir esse verbo também é do jeito que você está vendo aí. Essa frase, o chefe, devo obedecê-lo porque ele é bravo. Você colocaria o quê? Certo ou errado se aparecesse numa prova? Essa frase está errada. Por quê? O verbo obedecer, como ele é verbo transitivo direto, lembrando, porque ele é transitivo, que quem obedece, obedece a alguém, obedece a alguma coisa. Escutei alguém alguma coisa, o verbo é a letra T, de transitivo, e eu sou obrigado a usar a preposição, entendeu? Um TI, transitivo direto. Quando o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a, eu tenho que usar o pronome lhe, não o pronome oblíquo o, tá? Então, ao chefe, devo obedecer-lhe, tá? Como o verbo obedecer é transitivo indireto, regido pela preposição a, o obrigatório não é usar obedecê-lo, e sim obedecer-lhe. A outra, o chefe que obedece é aquele com cara de mal. Essa frase, numa prova, estaria o quê? Ela estaria errada. Veio a palavra aqui, o chefe, obedecer pede preposição, desloca a preposição para trás. Então, o chefe, a que obedeço. Perfeito? Lembrando, se tivesse, como é que eu sei que esse aqui é pronome relativo? Que eu consigo trocar por o qual. Se eu estivesse falando o chefe com o qual, eu falaria o chefe ao qual obedeço é aquele com cara de mal. Vocês viram que aí a preposição a vai iniciar um objeto indireto, e no exemplo lá que está mais corrigido, ao chefe devo obedecer-lhe. Lembra que quando você só dá uma reforçada no objeto, o objeto é o mesmo. O lhe refere-se ao chefe, né? Então ele seria chamado de objeto pleonástico. Tanto objeto direto como indireto, a gente já fez isso num estudo com o professor. Continuando, o verbo assistir, né? O verbo assistir, que a gente vai um pouquinho mais rápido, que a gente já falou dele. Quero assistir todos os jogos do meu time. Perfeito? O maior campeão do Brasil é o meu time. Eu quero assistir todos os jogos? Não, eu quero assistir a todos os jogos. Lembrando que aí nem cogita a ideia de crase. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Com o pronome relativo, a gente já viu a novela que assisti ontem, era péssima. Não, a novela a qual assisti. O sentido de ver, no sentido de presenciar, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Esse verbo, com todo respeito, se errar numa prova, você está dormindo no ponto. Não pode também, às vezes, entregar ponto para a concorrência. Lembra que o verbo assistir não tem só essa regência, ele tem 4 regências. A primeira já foi trabalhada. Ele é verbo transitivo indireto, pede a preposição a, no sentido de ver, no sentido de presenciar. Ah, Verdão, coisa linda. Assistirei à partida do Verdão. Lembrando, não precisa falar desse jeito, só estou falando para marcar a crase. Assistirei ao jogo, assistirei à partida, que é feminina, seria a crase. Uma outra forma de usar é o verbo assistir no sentido de ajudar a auxiliar. Normalmente eu vejo essa daí em provas de vestibular e de concurso com a palavra médico, enfermeiro, paciente, né? Aquela coisa. Então, assim, o médico assistiu o paciente. E eu achei essa no Rio Grande do Sul. A mulher assistiu o rapaz, ou seja, a mulher ajudou. Quando o verbo assistir estiver no contexto com a ideia de ajudar, você não pode usar a preposição. Perfeito? Você está vendo essa aula filmada, tá? Nessas aulas
como é que eu posso falar? Em casa, no seu domicílio, né? Assista no seu domicílio. E você assiste em algum lugar. Eu assisto em Itajaí. Então, o verbo assistir também pode significar morar, também pode significar residir. Então, eu posso falar que eu assisto em Santa Catarina há mais de 20 anos. Perfeito? Tá? Então, o verbo assistir, ele também pode pedir essa preposição. Você vai encontrar isso aí mais naqueles textos antigos. Do século XVII você tem, do século XVIII, mas provavelmente Machado de Assis ou José de Alencar. E última regência do verbo assistir, volta a pedir a preposição a no sentido, entre aspas, de caber, pretender, ter direito. Então, eu não posso falar assiste o homem o direito de viver. Assiste ao homem o direito de viver. Eu sempre pergunto para o aluno qual é o sujeito dessa frase. Pelo amor de Deus, não é a palavra homem. O que assiste ao homem? O direito de ir e vir é a resposta, então o direito de ir e vir seria meu sujeito. Só para dar uma lembrada, não esquece de achar sujeito quando você estiver meio inseguro no contexto da prova. Continuando. Aqui você tem mais um verbo, e esse é um verbo vilão. Esse verbo é para você ter dor de cabeça sim. Depois, na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho dele. Agora, eu vou falar das duas maneiras que ele pode aparecer. Vamos esquecer o que aconteceu e partir. Houve uma confusão, você fala assim, vamos esquecer o que aconteceu e partir. Essa frase estaria certa ou estaria errada? Cliquei, ela está certa. E a de baixo? Vamos nos esquecer do que aconteceu e partir. Ela estaria o quê? Certo ou errada? Pensou? Tá? Essa frase também está certa. O verbo lembrar e o verbo esquecer, eles têm a mesma ideia. Ou eles são verbos transitivos diretos. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Ou, se eles forem pronominais, você lembra o que é um verbo pronominal? Aquele verbo que é obrigatoriamente conjugado com preposição. O verbo queixar-se, o verbo tornar-se, o verbo suicidar-se, são exemplos. E um verbo bom de vestibular é o verbo lembrar, o verbo esquecer. Então, quando você fala o verbo lembrar e o verbo esquecer sem o pronome, ele é TD, transitivo direto, e aí você não usa a preposição como primeiro exemplo. Mas você está vendo que nessa frase veio o pronome nos, vamos nos esquecer? Então, quando o verbo lembrar, quando o verbo esquecer vier com o pronome, ele passa a ser chamado de verbo pronominal e ele obriga a ter uma preposição, tá? Essa frase também está certa. Então, o verbo lembrar, o verbo esquecer, ou é verbo transitivo direto, ou ele é verbo transitivo indireto com a preposição de. Mas quando ele for verbo transitivo indireto com a preposição de, o uso do pronome é obrigatório e o uso da preposição é obrigatório. Um obriga o outro. Essas duas frases que vocês estão vendo estão corretas, tudo bem? Olha o que vai acontecer na de baixo. O pedido que eu lembrei era o da mesa 3. Essa frase estaria certa ou errada? É mais raro, mas ele pode aparecer também com pronome relativo. O pedido, o qual eu lembrei, era o da mesa 3. Essa frase estaria verdadeira. Porque você está usando o verbo lembrar, sem pronome, então não coloca nada para trás. Se eu fizesse essa frase, o pedido que eu me lembrei era o da mesa 3. Essa frase estaria o quê? Ela está errada. Porque a partir do pronome me, eu transformei o verbo lembrar em verbo pronominal. E o verbo lembrar e o verbo esquecer. Quando eles forem conjugados como verbo pronominal, eles obrigam o uso da preposição. E lembra que o pronome relativo puxa para trás. Ele é enjoado. Se você fizer a leitura do verbo, o que a gente precisa avisar ao aluno é assim, estou vendo que eu tenho que ativar a memória. É o verbo lembrar, é o verbo esquecer. Tem alguns verbos que são meio assim, macaco velho de prova, tá? Então você tem que tomar cuidado. Uma vez uma aluna falou que pegou o ônibus e viu essa mensagem aí. Ela queria saber se isso aí está certa, né? Propaganda, ouro e prata, sei lá qual é a linha que ela tem, eu sei que é do Paraná. Lembre de comprar sua passagem pelo site. Essa frase estaria certa ou estaria errada? Vamos lá? Essa frase está errada. O certo é falar, lembre-se de comprar sua passagem pelo site. A partir do momento que você usou o verbo lembrar com a preposição, ele vira verbo pronominal, então o ser seria obrigatoriamente empregado. Tocando a vida. Um verbo tranquilo, mas ele sempre vai estar. Depois eu vou falar mais coisas na próxima aula de regime, eu vou pegar os detalhes mais ainda, tá? Consegui aspirar o perfume do cangote dela, uma frase ultra romântica. Provavelmente Castro Alves está muito indignado que nunca pensou em falar uma frase tão bonita como essa. Eu perguntaria, essa frase está certa ou errada?
O verbo aspirar tem duas regências. Quando ele está no sentido de cheirar, sorver, ele não pode ter preposição. Olha essa frase. Aspiro o cargo de diretor. Você acha que eu vou lá meter meu nariz no cargo de diretor e dar uma cheirada? Impossível, tá? Mesmo porque eu sei lá se ele toma banho, ainda mais com essa época de isolamento social. Galera, esse verbo aspirar aí está no sentido de desejar, então ele precisa ter uma preposição. Eu aspiro ao cargo de diretor, tá? Então, quando eu estiver no sentido de sorver, no sentido de cheirar, não tem preposição. Em qualquer outro sentido, coloque a preposição a. Você vê como tem preposição a para incomodar a gente. O perfume que aspirei era adocicado amadeirado. Uma frase dessa, com pronome relativo, está certa, porque o verbo aspirar aí está no sentido de cheirar, está no sentido de sorver, então não joga nada para trás. Agora, o cargo que aspirei era ocupado por um velho. Não que eu não seja, né, gente? Vamos lá. Quem aspira aqui, eu não estou cheirando nada, eu estou desenhando, então deveria ser o cargo ao qual aspirei ou o cargo a que aspirei. Então, o verbo aspirar, no sentido de ambicionar, desejar, querer demais, ele é TI e pede a preposição a. Bom, a mesma coisa vai acontecer com o verbo visar. O verbo visar, no sentido de desejar, ambicionar, ele também pede essa preposição. Então, olha lá, viso o cargo de diretor. Não pode, é viso ao cargo de diretor. Está muito barulho aqui, né? Olha lá, e aí eu já coloquei uma frase correta com o pronome relativo. O cargo de diretor, aqui viso é esse. Tirando o sentido de ambicionar, tirando o sentido de desejar, o verbo visar é transitivo direto. Então, se você falar para mim que está colocando um visto ou mirando alguma coisa, ele é verbo transitivo direto. Então, eu viso o cheque do banco, tá? Se eu sou gerente, eu posso visar o cheque, né? Se eu estou lá, coloco viso o alvo, quer dizer, eu mirei o alvo. Tranquilo? Bom, mais um carinha para a gente pensar. Antes do cara que vai te dar dor de cabeça, relembrando o que é um verbo bitransitivo. Aqui são alguns exemplos. Quando o verbo é bitransitivo, transitivo direto e indireto, você vai ter os dois objetos. Um sem preposição, que vai representar o objeto direto, e outro com preposição, que vai representar o OI, o objeto indireto, independente da ordem. Então, quem dá alguma coisa a alguém. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, você escutou os dois juntos, o verbo é bitransitivo. Aí você, aqui é só para aquecer o ouvido, apesar de você tomar cuidado com o verbo pagar e com o verbo perdoar, tá bom? Se você fosse pensar nessa sequência de verbo aí. Então, ó, ela é o sujeito, ela fez a ação de dar o quê? Ela deu o presente a quem? Ao amante. Então, aquela divisão clássica. Como o presente é uma coisa e veio sem preposição, objeto direto, e vai poder ser trocado pelo pronome oblíquo o. Como amante é uma pessoa e veio com a preposição a, ele é o objeto direto, e nessa brincadeira de usar o pronome oblíquo, eu vou colocar o pronome lhe. Ok? Essa frase, ela mostrou o resultado do concurso ao amigo, quem mostra, mostra alguma coisa, o resultado do concurso a alguém. Minha amiga me pediu uma coisa difícil, quem pede, pede alguma coisa a alguém. E quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. O verbo é transitivo direto, direto. Então, você está vendo, aquilo que veio sem preposição é o objeto direto, e aquilo que veio com preposição é o aí, objeto indireto. Certo? Agora, vamos ver o próximo verbo. Esse verbo aí, principalmente avisar e informar. É bem raro, mas você vai encontrar comunicar, notificar, que são sinônimos de informar, de avisar, e é mais raro ainda achar o prevenir. Mas o que eu vou falar para avisar serve para prevenir, serve para informar, serve para comunicar, serve para todos esses verbos dessa sequência. Bom, quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Então, o verbo avisar ficou igual ao slide anterior. Como lá estava o verbo entregar, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Então, ele avisou ao amigo o resultado. Tranquilo, tranquilo. Essa é a normalidade quando o verbo for bitransitivo. Agora, olha o que pode acontecer. Eu também posso inverter os objetos e falar que quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Então, o verbo avisar, informar, comunicar, notificar, prevenir, eles têm duas formas corretas de aparecer em regência verbal. São perigosos, sim, tá? Então, lá dentro de baixo, ele avisou o amigo do resultado. Você pode ver que essas duas frases, elas estão corretas e elas se equivalem. Como que vai aparecer na sua prova? Desse jeito. Qual é o defeito?
São duas formas corretas e duas formas erradas, já dando spoiler do que está aparecendo aí. E é bem esse que é o problema. O que eu queria chamar a atenção, você tem que estar protegido. Escutou avisar, escutou o verbo informar, se protege porque alguma encrenca pode aparecer. Dá uma pausa aí no seu vídeo e fala para mim qual é a frase correta. Qual você teria segurança de falar que ela está correta? Cliquei aqui, você deu a pausa. A primeira e a última estão corretas. Qual seria a ideia? Quem informa alguma coisa que sairia hoje daqui a alguém, a você, a ele, a ela. Então aqui a primeira frase está entre aspas do jeito mais tradicional. Do jeito de todo verbo, na maioria, 95% dos verbos TDI tem isso aí. Quem informa alguma coisa a alguém. Esse é o jeitão dele, tá certo? E na última frase, lembra a seguinte coisa. Se você memorizar que o verbo informar, que o verbo avisar é TDI, então ele vai ter algo com preposição e algo sem preposição. Quando o verbo é TDI, eu usei o pronome oblíquo, eu falei para vocês várias vezes, né? Viu o pronome oblíquo, fecha o olho e chama de objeto direto. Bom, como o verbo é bitransitivo e eu já achei o objeto direto, o que você deveria fazer? A próxima coisa é ter preposição. Por que a segunda frase está errada? Porque quando você não informa alguma coisa a alguém, ou informa alguém de alguma coisa. Você vai usar os dois objetos, um com e um sem. Como dentro do lhe tem a preposição a e na próxima expressão tem o de, você está usando para um verbo bitransitivo, você está usando dois objetos indiretos ou duas preposições. Por isso que a segunda está errada. E a terceira pelo motivo ao contrário. Quando o verbo é TDI, você tem que usar uma coisa sem preposição, que seria o pronome oblíquo o, e uma outra coisa com. Mas você usou o que logo em seguida, se quer conjunção, ele não vai ter problema nenhum para aquele negócio de pronome relativo. Tocando a vida, como pode aparecer numa prova? Olha como que já caiu. Há erro de regência em relação ao verbo avisar e seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor, porque ele é transferido direto e a oração deve ser, e seu chefe vai lhe avisar de que pensou melhor. Você colocaria o que nessa frase? A proposição estaria verdadeira ou falsa? Pode clicar, ela está falsa. Por quê? A frase original estava correta. A frase original estava perfeitinha, ela estava tudo direitinho, tá? Então o seu chefe vai lhe avisar. Quem avisa, avisa alguma coisa, que pensou melhor, a alguém, a você. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Ele colocou o lhe junto com a preposição de. Então, aquilo que eu falei no slide anterior. Quando o verbo é bitransitivo, ele não pode ter dois objetos indiretos. Ele vai ter que ter um direto e um indireto. Por isso que aí está falso. Outra, na mesma prova, olha quem apareceu. Por um segundo, Clarissa esquece a música e pensa. O verbo destacado está sendo usado sem preposição. Porém, a substituição do a por da não implica transgressão às recomendações da língua formal quanto à regência verbal. Então, o que acontece? Nessa prova, o cara estava com vontade de pedir regência, você verifica aí que ele foi direto ao assunto. Ele falou qual é o verbo, ele falou que está sendo usado sem preposição, né? E falou que não tem importância trocar a letrinha A, que é um artigo, pela preposição da, que seria a preposição de com o artigo A. Você colocaria o que nessa prova? Cliquei. Ela também está falsa. Por quê? Se você quiser usar o verbo esquecer com o pronome, porque a sugestão é colocar o A, trocar o A pelo da. Então você tem que usar o pronome, tá? Então, por um segundo, Clarissa se esquece da música e pensa. Então, você quer usar o da para o verbo lembrar, para o verbo esquecer, quer usar a preposição de, não tem importância. Pode usar, só que uma condição. Se você usar o verbo esquecer, o verbo, né, lembrar, como verbo transitivo indireto com a preposição de, você tem que usar de forma pronominal. Ele tem que aparecer com o pronome, e esse pronome vai ser chamado de PIV. Lembra que a gente já teve uma aula envolvendo a palavra ser, mas pode ser qualquer pronome que você imaginar. Tá certo? Outra, na linha 44, de modo que, na realidade, além da lhes atribui um papel agridoce mais imenso, como fazedoras de humanidade. Se o pronome lhes for substituído por as, além da as atribui um papel agridoce, haveria erro quanto à regência do verbo atribuir. Essa proposição, você colocaria o quê? Apesar dela ter cara do Paraná, ela caiu em Santa Catarina. Pode clicar, eu dar uma pausa aí, ela está verdadeira. Você verifica que ela falou que haveria um erro. Sim, você não pode ficar trocando o pronome oblíquo o pelo pronome oblíquo lhe, ou o pronome oblíquo lhe pelo pronome oblíquo o. Isso, normalmente, 99% das vezes que essa sugestão aparecer, vai estar errado.
tá? Lembrando, ele te deu uma frase que avisou que está correta, e aí ele falou, ó, se eu trocar vai ficar errado. Sim, e quem atribui alguma coisa, um papel agridoce, a alguém. Então, se você colocar o pronome lhe, trocar o pronome lhe pelo pronome as, vai ficar errada essa frase. Está claro? Aí ele avisou, haveria erro, por isso que a proposição é verdadeira. Lembrando que o pronome lhe e o pronome oblíquo o, eles podem ser substituídos desde que seja o verbo avisar, mas aí você tem que mexer no contexto todo da frase. Era isso que eu queria passar para você, a aula extensa. A próxima aula vai ter mais exercício e alguns verbos que ficaram faltando na aula de agora.